agora vamos falar de um outro tipo de programa malicioso chamado bot, B-O-T, que nada tem a ver com o vírus de boot, porque o vírus de boot é aquele vírus que ataca durante o processo de inicialização. Isso é uma coisa. Bot nada tem a ver com isso. Bot está muito mais vinculado ao que nós chamamos de ataques de negação de serviço, que são conhecidos como ataques DOS ou ataques DDoS, que são os ataques distribuídos de negação de serviço. O que é um ataque DOS ou um ataque DDoS? Ataque de negação de serviço. É um ataque efetuado a um sistema servidor que quer atacar esse servidor para esse servidor negar o seu serviço, deixar de funcionar, parar de oferecer aquele serviço. Por exemplo, um servidor que tem páginas da web armazenadas é atacado por vários bots. E então, esse servidor que foi atacado por milhares de bots, milhares de requisições de acesso, ele não consegue atender a demanda de tantas requisições de acesso à página da web que está armazenada nesse servidor. E num dado momento, então, ele para de funcionar. Ele entra num colapso, diríamos assim, porque ele não consegue aguentar tantas requisições de acesso simultâneo. E aí ele não consegue mais atender as demandas e para de funcionar. Isto é, nega o seu serviço. Então, os bots são muito utilizados no que chamamos de ataques DOS ou ataques DDoS, que são os ataques de negação de serviço ou ataques distribuídos de negação de serviço, que tem como principal objetivo fazer um sistema servidor parar de funcionar, negar o seu serviço. Vamos observar isso aqui, então, na imagem. Primeiro, o bot é, então, um programa malicioso, né? Dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Então, um invasor vai lá e instala bots em vários computadores e depois envia um comando remoto para esses bots e esses bots começam a atacar o mesmo sistema servidor de forma simultânea, fazendo aquele servidor parar de funcionar. Por isso diz aqui, o bot, que é um programa malicioso, ele dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor. Quando o invasor instala um bot no computador, agora esse invasor se comunica com o bot, enviando um comando remoto para esses bots, e eles fazem um ataque ao mesmo sistema servidor do qual o invasor queria atacar. Então ele pode ser controlado remotamente pelo invasor. O computador infectado por um bot é tradicionalmente conhecido ou chamado de zumbi. Isso porque o computador que tem um bot instalado e que o invasor está comandando as ações desse bot, instalado no computador de um usuário comum, o usuário comum que tem o bot instalado não percebe que o bot está instalado. Não sabe que seu computador está sendo utilizado para realizar algum tipo de ataque, para realizar algum tipo de invasão. Como ele não sabe disso, qual é o grande problema que nós temos aqui? Desse computador está sendo utilizado para atividades mal intencionadas, sem que o seu dono saiba. Então ele está tendo um comportamento de zumbi. Ele está tendo um comportamento de que o dono daquele computador não sabe que o seu próprio computador e a sua conexão com a internet está sendo usado para realizar, por exemplo, um ataque. Porque tem um bot lá dentro que está realizando essa atividade de acordo com o comando remoto dado pelo invasor. Então esse é o grande problema. Por isso que a gente diz que o computador que está infectado com um bot age de forma remota, com comandos remotos do invasor, sem que o dono do computador perceba que esse computador está sendo usado para essas atividades. Por isso, o computador, então, está tendo um comportamento de um computador zumbi, que realiza atividades mal intencionadas sem que o dono saiba. Por isso aí a gente chama de bot, né? Bem, pode ser controlado remotamente, como eu já tinha dito, sem o conhecimento do seu dono. Por isso que a gente diz que o computador infectado com bot é chamado de zumbi, porque ele pode estar sendo controlado e fazendo atividades mal intencionadas sem que o dono saiba. Essa é a ideia, por isso a ideia do termo zumbi. Outra dica, a propagação automática explorando vulnerabilidades. É muito comum que os bots tenham propagação automática de computador para computador, também explorando falhas, explorando vulnerabilidades do sistema. Assim como o worm também, lembra? O worm, o verme, também se ocupava de falhas de programação, de vulnerabilidades do sistema, para fazer a sua propagação. Os bots também, eles têm essa propagação automática, porque eles também acabam explorando vulnerabilidades do sistema. Bem, quando um invasor instala muitos programas bots em vários computadores, esse invasor agora forma a sua rede de bots. E essa rede de bots desse invasor vai ser chamada de botnet.
Então, quando nós temos o termo botnet, é uma rede de bots daquele invasor. E agora esse invasor manda um comando para todos os bots da sua rede botnet e todos esses bots realizam ataque num mesmo sistema servidor, causando a queda daquele servidor, fazendo com que aquele servidor negue o seu serviço. Né? Então é uma rede, botnet é uma rede formada por muitos computadores zumbis, que são computadores que têm bots instalados, e que permite aumentar a capacidade de ações danosas executadas pelos bots. Então uma coisa é um bot só instalado em um computador, isso não é uma rede botnet. Uma rede botnet é quando eu tenho vários computadores infectados com bots daquele determinado invasor. E agora esse invasor passa a comandar uma rede de bots instalados em computadores zumbis, formando então a sua rede botnet. Então esses mal intencionados, esses invasores, possuem as suas redes botnets. São redes formadas por vários computadores zumbis, por isso o termo botnet. Ok? O invasor então envia instruções para que ações maliciosas sejam executadas, como ataques DOS, que são os ataques de negação de serviço, ou DDoS, que são os ataques distribuídos de negação de serviço. Sempre lembrando que o objetivo desses ataques é que um determinado servidor pare de funcionar, isto é, negue o seu serviço. Essa é a grande ideia dos ataques DOS. Também servem muitas vezes para furto de dados, alguns desses bots são usados para furtar dados, e outros bots são usados para envio de spam, que são mensagens de e-mail, por exemplo, enviadas em grande quantidade em massa, não solicitadas. Então muitos bots também são usados para envio de spam. Aqui eu tenho a ideia da montagem de como funcionaria uma rede botnet e os bots. Imagina que eu sou o invasor, estou aqui, e eu consigo instalar bots em vários computadores. Observa, ó, instalei bots em vários computadores zumbis. Cada computador que tem um bot instalado aqui é um computador zumbi. E eu sou um invasor que agora envio um controle remoto, observa, envio um comando remoto para todos os bots da minha rede botnet. E agora o que esses bots fazem? Eles vão atacar um mesmo sistema servidor. Olha lá, os bots atacando simultaneamente. Isso é um ataque distribuído de negação de serviço, porque aquele sistema servidor, por sobrecarga de requisições, para de funcionar, nega o seu serviço. E assim eu, como um invasor, consegui tirar aquele servidor fora do ar, porque eu usei a minha rede botnet para atacar o mesmo sistema servidor e fazer esse sistema servidor parar de funcionar. Daí vem a ideia de eles serem usados para ataques DOS, que são os ataques de negação de serviço, ou ataques DDoS, que são os ataques distribuídos de negação de serviço, que também são associados aí aos bots.